O sermão de hoje foi preparado pelo pastor Kenneth Wisk. Ele é pastor das igrejas reformadas canadianas. E o texto base da pregação será em Romanos 8:30, a parte A apenas do versículo 30. Mas vamos abrir todos em Romanos 8, a partir do verso 28, e vamos ler até o verso 39. Então, Romanos, capítulo 8, Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, dos versos 28 ao verso 39. E a palavra de Deus diz o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu Filho, antes, por todos nós nos o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar antes de começarmos. Senhor Deus e Pai, nós estamos prestes a ouvir a Tua voz, Senhor. Ou melhor, nós ouvimos a Tua voz na leitura da Tua palavra, Senhor. Nós ouvimos e nós te pedimos, Senhor, que o Senhor abra o nosso coração para que nós possamos perceber aquilo que o Senhor nos quer trazer, Senhor. Por isso, tem misericórdia, Senhor, de nós, imperfeitos, e sei conosco também, Senhor. Ilumina os nossos corações. Ilumina, Senhor, também quem preparou esta mensagem, Senhor. Ilumina também ao ser lida e ao ser ouvida por todos nós, Senhor. Por isso, sei conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados em nosso Senhor Jesus Cristo, a Bíblia nos revela desde o início que Deus é um Deus que escolhe. Deus, desde o início da Sagrada Revelação, Ele nos mostra uma diferença entre aqueles que Ele escolhe e aqueles que Ele escolhe deixar nos seus pecados e rebeldia. E se seguirmos a história da salvação e das obras de Deus em favor do seu povo, nós vamos ver, desde Gênesis até Apocalipse, desde Gênesis, através dos séculos, Deus escolhendo e Deus rejeitando. Escolhendo por sua graça o seu povo e conforme a sua soberana vontade, e reprovando e deixando a sua miséria os filhos da serpente. E quando nós chegamos no Novo Testamento, aqui em Romanos e em outras epístolas de Paulo, esta doutrina, que não é nenhuma novidade, nenhuma doutrina nova,
mas é uma doutrina que vem desde o início da Bíblia, é afirmada e confirmada mais uma vez nesses livros e nessas cartas de Paulo. Paulo, então, no capítulo 8 de Romanos, que acabamos de ler, ele aqui no verso 28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então ele explica aqui o significado de ser chamado. Não é qualquer pessoa, mas pessoas chamadas segundo o seu propósito. Também não são pessoas que se acham chamadas, nem pessoas que se chamam, mas pessoas que o próprio Deus chama. Ele continua explicando então no verso 29. Ele diz: porquanto aos que de antemão ele conheceu, também ele os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Então, de Gênesis a Apocalipse, ou seja, incluindo esses escritos de Paulo que nós estamos lendo, absolutamente tudo na palavra de Deus enfatiza a soberania e a ação de Deus na salvação e de forma alguma coloca ênfase no homem. Paulo, ele fala sobre predestinação. E se fizermos uma comparação com o capítulo 1 de Efésios, nós vamos ver que essa predestinação aconteceu há muito tempo. Então vamos abrir Efésios, carta aos Efésios, no capítulo 1, e vamos ler os versos 3 a 5. Primeiro capítulo de Efésios, versos 3 a 5. Diz assim: bendito o Senhor Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Agora prestem atenção neste trecho. Assim como nos escolheu nele, ou seja, em Jesus, quando? Antes da fundação do mundo, para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Então reparem nesta ordem precisa. Ele não diz, porque Ele viu que nós éramos santos, então Ele nos escolheu. É o contrário. Ele nos escolheu para que fôssemos santos e não porque éramos santos. E em amor, no versículo 5, continua, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o quê? O beneplácito da sua vontade. Então, se há alguma coisa que a Bíblia deixa muito claro, meus irmãos, é que Deus escolheu. Deus escolheu o seu povo em Cristo, em amor, antes da fundação do mundo. Não há dúvida alguma sobre isto. Mas hoje nós vamos prestar atenção a um outro aspecto da obra de Deus na salvação. Observem então o verso 30 do capítulo 8 de Romanos. Aqueles que Ele escolheu, aqueles que Ele predestinou para serem seu povo, Paulo diz o que é que acontece com eles. A estes também chamou. Porque a pergunta que nós temos que fazer aqui, quando nós nos deparamos com o ensino bíblico acerca da eleição, da predestinação, é a seguinte: como os eleitos podem chegar a desfrutar da salvação que Deus tem para eles? Como é que os eleitos conseguem desfrutar da salvação que Deus tem destinado para eles? Ora, nós já sabemos que antes da fundação do mundo, Deus decidiu quem iria fazer parte do seu povo. A Bíblia também nos ensina claramente que o homem não tem condições nenhuma de se salvar. Mas como é que os eleitos podem aproveitar dessa salvação? Como é que eles podem aproveitar dessa graça? Nós sabemos, a Bíblia ensina claramente que o homem em si mesmo não tem condições de querer e de buscar a Deus. O homem não tem condições de se salvar e muito menos tem vontade de querer a salvação. E aqui, no nosso texto, a Bíblia nos confronta mais uma vez com a misericórdia e a graça de Deus. Diz assim: aos que predestinou, a esses também chamou. Isto quer dizer que Deus não somente escolheu pessoas para serem salvas e deixou o resto com eles. Também não quer dizer, Deus não fez uma lista de
de pessoas escolhidas e ficou esperando, sentado para ver o que é que ia acontecer, o que é que elas iam fazer, ou como elas iam conseguir segurar e aproveitar esse decreto para a salvação para elas. Deus não escolheu alguns e depois ficou esperando e se perguntando: quem será que me vai aceitar? É o contrário. Deus, quando Ele decide algo, Ele cumpre. Quando Deus decreta alguma coisa, isso se faz, isso acontece. O que nós vemos aqui nesse texto, meus irmãos, é que Deus decidiu, por graça e por pura graça, salvar um número definido de pecadores antes da fundação do mundo. Ele decretou que essas mesmas pessoas iriam ser chamadas. A Bíblia não diz aos que predestinou, alguns desses chamou. Mas fala a esses, todos aqueles que são escolhidos, todos eles que são chamados. Irmãos, nós vemos aqui claramente que Deus continua tomando a iniciativa. Ele chama aqueles que escolheu. Mas como? Como é que Ele faz isto? Como será que Deus chama os seus escolhidos? A resposta nós podemos ver, e já lemos esta manhã, está na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2 e os versos 13 e 14. Vamos abrir outra vez então neste texto, 2 Tessalonicenses, capítulo 2 e os versos 13 e 14. Diz assim: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para que também vos chamou como? Como é que Ele chamou? Mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que prestar aqui atenção em algumas coisas. Em primeiro lugar, prestem atenção no versículo 13. O apóstolo Paulo afirma mais uma vez que a escolha é feita por Deus e vem desde o início. Em outras palavras, o decreto é um decreto eterno de Deus. Em segundo lugar, ele diz que Deus decretou escolher pessoas para a salvação, não porque elas eram santas, não porque ele viu que elas iriam ser santas ou que elas iriam ser merecedoras, mas ele escolheu pecadores para serem santificados e para receberem a fé. No versículo 14, vamos prestar atenção e perceber que Deus, desde o princípio, escolheu as pessoas para serem chamadas através de quê? Do Evangelho. Podemos entender melhor o que é que Paulo quer dizer com o Evangelho se nós formos no verso seguinte, verso 15. Ele diz assim: assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Então, Paulo, aqui no verso 15, ele define o que é Evangelho. Reparem, as boas novas de Jesus Cristo são tradições. O que é uma tradição? Literalmente, uma tradição é alguma coisa que é repassada de uma geração a outra. E a nossa mentalidade, geralmente, para a tradição, é pensar que é uma coisa ruim, que é uma coisa de homem. Mas a tradição em si só não tem um significado, um sentido negativo. A tradição significa uma coisa que é dada de geração em geração. E há coisas boas que devem ser repassadas de geração a geração. E o que é mais importante é a tradição da doutrina apostólica que nós recebemos dos nossos pais na fé, e que repassamos para os nossos filhos. É com uma tradição que nós aprendemos. Mas como? Versículo 15. Seja por palavra, seja por epístola nossa. Então aqui Paulo está descrevendo a palavra de Deus escrita e a palavra de Deus pregada como Evangelho. Isto é Evangelho. A palavra de Deus escrita, a palavra de Deus pregada. O Evangelho pregado e o Evangelho escrito é o que Deus usa para chamar. Mas quem? A resposta é seus escolhidos. Presta atenção então à conclusão que nós temos que chegar
ao ler então a segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, e o verso 13 e 14. É a seguinte: Deus, Ele usa o Evangelho pregado e escrito para chamar os seus eleitos. Portanto, esta é a conclusão que chegamos. Agora vamos abrir a primeira carta de Pedro, capítulo 2. Primeira de Pedro, capítulo 2, e no verso 9. Prestem atenção aqui sobre os temas de eleição. Reparem nas palavras separação e chamado. Elas são ligadas aqui nesse versículo. Ok? Então diz assim: vós, está falando da igreja, não é? Porém sois raça eleita, ou seja, escolhida, predestinada, sacerdócio real, nação santa, quer dizer, separada, escolhida por Deus, povo de propriedade exclusiva de Deus. Mais uma vez, nós vemos aqui a separação e a ação de Deus de escolher e separar para si, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pedro nos dá aqui uma descrição geral da obra de Deus, de escolher o seu povo e chamar os seus escolhidos das trevas para a sua maravilhosa luz. E à luz de Efésios, no primeiro capítulo, nós vemos mais uma vez que ele faz isso por meio do Evangelho. Agora, isso nos deve fazer parar para pensar e refletir sobre qual é o propósito da Igreja de Cristo neste mundo. Qual é o propósito de um culto de adoração se Deus chama seus escolhidos das trevas para a sua maravilhosa luz por meio do Evangelho pregado e escrito? Qual é a coisa mais importante? Qual é a obrigação mais importante da Igreja de Cristo? É muito simples, a resposta é pregar, ensinar a palavra. Só. É valorizar a pregação e o estudo da palavra escrita, do Evangelho escrito. Irmãos, é por isso que o culto da Igreja de Cristo é um culto de pregação. Se nós, como igreja, nos tornarmos uma congregação que não prega o Evangelho, mas uma congregação que coloca apresentações, shows, testemunhos de experiências pessoais de homens, ou se tornarmos uma igreja que, em lugar do Evangelho, coloca palavras de homem, teatro, músicas e outras coisas que é para chamar multidões, nós perdemos o direito de nos chamar Igreja de Cristo. Porque onde não tem pregação do Evangelho, não tem chamado. Uma igreja que não valoriza o Evangelho, que não valoriza a pregação, uma igreja que se entrega a fazer aquelas coisas impressionantes aos olhos dos homens, ao que o homem natural está buscando, é uma igreja que odeia o pecador. Não é pecado, odeia o pecador. Porque é uma igreja que retira do pecador a única esperança que ele tem de salvação, que é a proclamação de Jesus e este crucificado. Deus chama pecadores das trevas, mas Ele usa um meio. E o meio que Ele usa é o chamado por meio do Evangelho. Agora vamos regressar ao nosso texto em Romanos. Ele diz assim: aos que predestinou, a esses também chamou. Nós ouvimos que o meio que Deus usa para chamar a pregação, para Deus chamar é a pregação. Ok? Portanto, nós ouvimos que o meio que Deus usa para chamar é a pregação. É a palavra escrita e pregada, que é o Evangelho. Mas como é que fazemos isto? Como Deus aplica o seu chamado? Será que Deus chama pecadores, chama seus escolhidos das trevas e depois fica esperando e se perguntando: será que eles vão ouvir o meu chamado? Irmãos, mais uma vez a Bíblia deixa bem claro que Deus nunca entrega a iniciativa da salvação na mão dos homens. Aos que predestinou, antes da fundação do mundo, Ele chamou. E continua: aos que chamou, a esses também justificou. Em outras palavras,
podemos ver neste versículo que o chamado de Deus é eficaz. Porque ele não diz, aos que chamou, alguns desses vão levantar a mão e vão aceitar a Jesus. E Deus vai justificar. Ele não é assim. É justamente o contrário. Aos que chamou, a esses, todos esses, ele justificou. Vocês perceberam a glória de Deus, então, na salvação? A soberania de Deus na salvação? Que nada nem ninguém pode desviar a salvação e o caminho da salvação que Deus desenhou, que Ele planejou para os pecadores perdidos. Deus escolhe e Deus chama. Mas Ele chama de uma forma eficaz. Porque quando Ele chama, os eleitos vêm e são justificados. No versículo 30 de Romanos, tem vários verbos aqui que nós podemos perceber e, se observarmos bem, todos esses verbos estão no tempo perfeito. Todos os verbos eles estão no pretérito perfeito. Diz assim, aos que predestinou, Ele chamou. Aos que chamou, justificou. E aos que justificou, glorificou. Portanto, todos os verbos no pretérito perfeito. Isso tem uma coisa muito importante a nos ensinar aqui. É que quando a Bíblia fala sobre os decretos eternos de Deus, Ele usa o tempo perfeito. Em outras palavras, é uma coisa feita, é uma coisa completa, já estabelecida, já decidida no passado. Não há dúvidas nenhuma que os decretos de Deus irão se cumprir. Nada pode mudar o decreto de Deus. É cabal, é final. Isso, irmãos, não é algo que nós encontramos só aqui. Nós também encontramos no Velho Testamento, em Isaías. Abram, por favor, a palavra de Deus no capítulo 55 de Isaías. E vamos ver os versos 10 e 11 do capítulo 55. Nós vamos ver que o profeta ele fala sobre as decisões de Deus. Ele diz o seguinte: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará vazia, mas fará o que me apraz e prosperará para aquilo que designei. Deus ele afirma nesses versículos e em muitos outros lugares que quando Ele fala alguma coisa, isso se faz. Quando Deus fala, haja luz, houve luz. Não há dúvida nenhuma. Quando Deus fala, acontece. E Deus aqui em Isaías 55, Ele afirma que o que sair da minha boca, isso acontecerá. Minha palavra não volta vazia. Ela faz aquilo que me apraz. Não o que agrada ao homem. Não o que depende do homem, mas o que me apraz. Prosperará para aquilo que eu a designei. Não o que o homem designou. Nada pode mudar o decreto de Deus. O que Ele fala, acontece. Ele predestinou, está decidido. Não há dúvida sobre isso. Ele chamou, é uma coisa feita, já decidida. Não tem como mudar. Ele justificou, está feito, decidido, não pode mudar. Ele glorificou, está feito, está decidido e nada pode mudar este decreto de Deus. O que Ele fala, acontece. Irmãos, é tão claro. A Bíblia fala da nossa glorificação no passado, com o perfeito. Será que nós já estamos glorificados, então? Será que nós já vivemos em glória? Ainda não, mas a Bíblia o que é que diz sobre isso? Que Ele nos glorificará? Não. A Bíblia diz que Ele nos glorificou. É tão certo que Deus fala como se isso já tivesse acontecido. E em Cristo é ainda mais certo, porque em Cristo nós já somos glorificados. Nossa cabeça já está no céu em glória. Nele já estamos glorificados, porque o decreto de Deus já se cumpriu nele. Cristo é a nossa cabeça e nós somos o seu corpo.
Irmãos, o chamado de Deus é eficaz. Quando Ele chama um pecador das trevas, isto se faz. Ninguém pode dizer que depois de passar um tempo nas trevas e enxergar a sua vida miserável, um dia vai dizer: realmente a vida está muito chata e eu acho que estou decidindo aqui que eu vou tentar viver a vida com Jesus. Eu vou convidá-lo a fazer parte da minha vida para ver se realmente isso aqui é o melhor para a minha vida. Esse tipo de atitude, que é até comum nos nossos dias, não tem base bíblica nenhuma. Ninguém pode dizer: eu aceitei a Jesus. O crente instruído na palavra só pode dizer: Jesus me aceitou. Jesus me chamou. Esse é o ensino da palavra de Deus. Vamos então agora abrir em João, capítulo 6, e ler o verso 44. João 6, 44. É o próprio Jesus que fala aqui, e ele diz o seguinte, Jesus falando: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Ninguém pode vir a mim, disse Jesus, se o Pai que me enviou não o trouxer. O que Jesus diz aqui é a mesma coisa que Paulo diz no capítulo 8, no verso 30 de Romanos. Jesus, usando outras palavras, ele afirma as mesmas realidades, que Deus é soberano na salvação, que Ele escolhe e que quando escolhe, Ele chama. E o que foi chamado vem, recebe a justificação que Deus tem para ele. E é isto que Jesus está dizendo aqui: ninguém pode vir a mim fora da vontade do Pai. Vamos agora abrir em Atos 16, 19. E prestem atenção aqui também no verbo trouxer, na expressão que ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Lembrem desse verbo trouxer e vamos ler então o que é que diz o capítulo 16 de Atos. Aqui Paulo e Silas eles estão sendo seguidos por uma jovem, adivinha? E finalmente Paulo manda embora aquele espírito imundo que está com ela. E isso vai trazer então consequências desagradáveis para Paulo e Silas. Então no versículo 19 diz assim: vendo os seus senhores que se lhes desfizer a esperança de lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades. Agora, será que Paulo e Silas eles foram por iniciativa própria para a praça? De forma alguma. Eles foram obrigados, foram levados, foram arrastados com força e eles não tinham escolha. Não era por causa da sua própria vontade, mas por causa da multidão que estava com aqueles senhores, daquela moça, que levaram Paulo e Silas. Eles os arrastaram para a praça à presença das autoridades. É o que diz lá o texto. Agora prestem atenção. O verbo que a Bíblia traduz como arrastar, neste versículo, é exatamente o mesmo verbo grego que Jesus usa em João 6, 44. É exatamente a mesma coisa. De modo que nós podemos traduzir João 6, 44 da seguinte forma: ninguém pode vir a mim se o Pai que o enviou não o arrastar. O que Jesus deixa claro aqui, então, com este verbo, meus irmãos, é que a obra de Deus de levar os pecadores a Cristo é uma obra soberana. E não depende do desejo ou dos atos ou da contribuição do homem. Deus é soberano. Quando Ele traz alguém para Jesus, quando Deus chama pecadores por meio do Evangelho, este chamado é eficaz. Deus implementa esse chamado conforme a sua própria vontade. Irmãos, mais uma vez, nós vemos aqui a importância da palavra de Deus. A Bíblia nos diz o seguinte em Hebreus 4:12. Diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração.
Então, quando a Bíblia fala sobre chamar por meio do Evangelho, é este chamado interno que vai até o mais íntimo do nosso ser. É este chamado que a Bíblia está descrevendo. De certa forma, todo mundo que está ouvindo a pregação, que está ouvindo a palavra de Deus, está a ser chamado. E está a ser chamado para se arrepender dos pecados. Todos estão. Tanto os eleitos quanto os não eleitos estão a ser chamados para se arrependerem. Mas o chamado de Deus para os escolhidos é um chamado não somente externo, para o juízo, mas é um chamado que entra nos nossos ouvidos e desce até o nosso coração. E enxerga até o mais íntimo do nosso ser e mexe com o nosso coração. Isso quer dizer, meus irmãos, que nós devemos fazer um levantamento da nossa vida e nos perguntar qual é a minha atitude para com a palavra de Deus. O que o chamado de Deus faz na minha vida. Se você, apesar de todos os pecados contra os quais você ainda luta, e apesar de todas as suas fraquezas que lhe abalam, e apesar de todas as suas quedas e falhas, se você em seu coração, você ama a pregação e o estudo da palavra de Deus, e você quer o alimento da palavra de Deus e ama o Evangelho, se você anseia para os cultos e para os estudos, se você ama estar no meio do povo de Deus, debaixo da pregação de Cristo crucificado, você, apesar das suas fraquezas, de muitos pecados na sua vida, pode ter a certeza que você é um dos predestinados. Porque somente um eleito pode se alegrar no íntimo do seu ser quando ele está ouvindo o chamado de Deus por meio do Evangelho. Somente as ovelhas ouvem a voz do bom pastor e o seguem. Somente as ovelhas. Irmãos, isto é um consolo para a igreja. É um consolo saber que o chamado de Deus também é uma obra soberana dele. Isso é um consolo para nós. Se temos este anseio de perder um culto e perder a pregação, é uma das coisas mais difíceis de suportar, é uma das coisas que nós não queremos que aconteça, nós podemos ter a certeza de que isso vem da obra do Espírito Santo em nossas vidas, aplicando o chamado de Deus e aplicando em nós a verdade, o fato e a realidade da nossa predestinação. É impossível um ímpio ter este tipo de sentimentos no coração. Agora também tem o outro lado. Se por algum motivo você está aqui, mas a pregação do Evangelho não mexe no seu coração. E se você tanto faz estar aqui ou em outro lugar, ou se às vezes você vem quando é conveniente, ou você vem à igreja para agradar a sua esposa ou seu marido, para agradar um amigo, ou se vem ouvir a pregação, mas não é porque isto mexe com você, mas você não tem fome, não tem sede da palavra, você simplesmente está interessado na questão intelectual, da teologia, você tem que se olhar no espelho, você tem que se perguntar, por que é que eu me estou enganando? Será que eu estou ouvindo mesmo o chamado de Deus? Irmãos, nós devemos fiscalizar os nossos corações e ver qual é o valor do chamado de Deus nas nossas vidas. Qual é a prioridade nas nossas vidas? E nós temos que ver se isto está acima da pregação do Evangelho. Para um crente, para um eleito, para um predestinado, não tem coisa mais importante do que o chamado de Deus. A última coisa que ele quer perder como filho de Deus é a pregação, é a proclamação da boa notícia de Jesus Cristo, o ensino da palavra de Deus, para que ele possa crescer no conhecimento do nosso Senhor. Isso se ele nunca perder, se ele nunca quer perder, pois ele tem fome e sede da palavra, como nós vamos cantar a seguir a pregação no Salmo 119. O chamado soberano de Deus é um consolo para nós, no meio das nossas fraquezas, reconhecendo aquele anseio e desejo em nossos corações, podemos ter a certeza da nossa eleição. Também é um consolo para a igreja quando estamos trabalhando na obra da evangelização e missões. Irmãos, nós podemos ter a certeza que estamos cumprindo o nosso dever, que estamos tendo 100% de sucesso na nossa evangelização e missões, se nos cultos
se nos estudos, se com a nossa vida inteira nós pregamos o Evangelho, nós pregamos e manifestamos o verdadeiro Evangelho. Este é o único critério bíblico de evangelização e missões bem-sucedidas. Se pregarmos o verdadeiro Evangelho, se pregarmos a verdade conforme a palavra, ainda assim pode ser que depois de 40 anos só tenha 3 pessoas aqui. Mas mesmo assim, nós podemos ter a certeza de que estamos tendo um sucesso incrível. Porque quando a palavra de Deus está sendo pregada fielmente, Deus está chamando. O chamado de Deus é eficaz. Nenhum eleito vai perder a chance de ouvir o chamado. Se tiver eleitos no nosso bairro, na nossa freguesia, na nossa cidade, eles vão encontrar a verdadeira pregação conforme a palavra de Deus. E se os eleitos ouvirem a pregação de Cristo e este crucificado, eles irão se arrepender e crer no Senhor Jesus Cristo. E quando as pessoas que eles são eleitas ouvirem a pregação verdadeira, eles irão se rebelar e irão endurecer o coração. Eles vão ficar chateados, eles vão ficar irados, eles vão rejeitar e virar as costas e continuar na mesma condenação. Quando o Evangelho ele é pregado, onde o Evangelho é pregado, Deus está chamando. E o chamado de Deus é eficaz. Quer saber se você está sendo obediente e eficaz testemunha de Jesus Cristo? Não procure ver quantas pessoas você salvou. Não procure ver quantas pessoas você arrastou para a igreja. Mas procure saber se por sua boca e por sua vida, que muitas vezes é até mais importante, se você está pregando a verdade de Jesus Cristo. Se você com a sua vida e com as suas palavras está pregando a verdade de Cristo, você pode ter a certeza de que está sendo fiel na evangelização e você vai ver, meu irmão, minha irmã, que muitas vezes este chamado eficaz de Deus está sendo aplicado na vida de muitas pessoas que estão vendo a sua fé, o seu testemunho. Mas outros vão rejeitar, de facto. E eles vão endurecer o coração, vão dizer que isto é loucura, vai dizer, não aceito isso. E quando você encontrar esta reação, você poderá dizer, sim, Deus é soberano na salvação. Pois as pessoas não eleitas que estão rejeitando o chamado de Deus, o chamado do Evangelho. E se um eleito está ouvindo a pregação do Evangelho, o chamado interno, o chamado eficaz, isto vai trazê-lo ao arrependimento, contrariamente do ímpio. Isso, irmãos, tira muito peso das nossas consciências, porque nós não precisamos olhar para o nosso desempenho. Nós não precisamos de olhar para a quantidade de pessoas que estão na igreja para ver se a nossa evangelização está dando resultado. Só precisamos de fiscalizar se nesta igreja e se na minha vida a pregação fiel de Cristo está sendo proclamada e vivida. Aos que predestinou, a esses também chamou. O apóstolo Pedro fala de pessoas que estiveram nas trevas e foram escolhidas por Deus para serem chamadas dessas trevas para a maravilhosa luz de Deus. Isso é uma descrição da nossa obra no mundo, meus irmãos. E quando nós entendermos esta descrição como Igreja de Deus, proclamando Cristo, chamando pecadores das trevas para a luz por meio do Evangelho, nós entendemos, irmãos, que não dá para andar nas ruas dizendo Deus te ama, por favor, aceite Jesus. Porque quando nós dizemos Deus te ama, nós não estamos falando para as pessoas que elas estão nas trevas, que elas estão mortas, que elas estão nos seus delitos e pecados, que elas são filhos da ira, são rebeldes contra Deus, estão debaixo do juízo da ira de Deus. Deus não ama tal pessoa. Não ama. E é por isso que se nós queremos buscar pecadores, se queremos chamar pecadores por meio do Evangelho, nós devemos chegar e falar a verdade. E não algo como Deus te ama. É o contrário, nós devemos dizer, meu amigo, você estará debaixo da ira de Deus enquanto você permanecer em seus pecados.
E por causa dessa sua miséria, você está correndo um risco muito grave, um perigo muito grave. Você está correndo para o inferno. Você tem que se arrepender o mais rápido possível. Quando nós entendemos, quando entendemos a eleição e o chamado soberano de Deus, nós não pedimos a eles, por favor, aceite Jesus. Mas chamamos, crê no Senhor Jesus Cristo. Rogue a Deus que perdoe seus pecados e coloque a sua confiança, não na sua escolha, mas na escolha que Ele fez antes da fundação do mundo. Tendo a certeza de que qualquer pessoa que crê no nome do Senhor Jesus Cristo é salva. Assim vemos que ela foi escolhida e chamada. Irmãos, nós podemos proclamar o Evangelho com a consciência limpa, sem preocupações. Podemos proclamar o Evangelho porque sabemos que Deus usa o Evangelho para chamar aqueles que Ele escolheu. Paulo, no capítulo 8 de Romanos, ali no final, fala sobre o amor de Deus no Senhor Jesus Cristo. Ele diz, em todas as coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Em todas as coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Você não tem condições de ler a Bíblia se você quer lutar contra a vontade de Deus. Se você quer enfrentar a verdade da soberania de Deus. Nós somos mais vencedores, por quê? Por meio dele. Porque Ele nos amou. Ele foi quem tomou a iniciativa. Ele nos escolheu e Ele nos chamou. E é por causa dele, por causa da sua soberania, nós somos vencedores. Porque ninguém pode nos separar do amor de Cristo. É o que diz no verso 38. Diz lá, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por quê? Porque é o amor soberano, é o amor definido, o amor fiel e eterno que não depende de forma alguma das nossas falhas e não depende das nossas diferenças na nossa vida espiritual. É o amor, irmãos, que escolhe. É o amor que escolheu. E o amor que chama. E é por isso que Paulo diz que ninguém nos pode separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, nós ao ouvir a Tua palavra, Senhor, enche o nosso coração de alegria, Senhor. Porque nós olhamos para o nosso dia a dia, olhamos para a nossa vida e muitas vezes olhamos os nossos altos e baixos. Nós olhamos quão pecadores nós somos, Senhor. Mas ficamos alegres e contentes, Senhor, porque Tu és um Deus tão bom, tão bom, tão bom, que sem merecermos Tu nos alcançaste. Tu, antes da fundação do mundo, Senhor, tiveste este plano magnífico, Senhor, de nos chamar. E quando Tu nos chamaste, Senhor, não foi por causa da nossa vontade, não foi porque é aquilo que nós queríamos. O contrário, nós não queríamos estar contigo, Senhor. Mas Tu nos arrastaste, Tu fizeste um acordo unilateral. Tu é que nos foste buscar e arrastar daquelas trevas para a Tua maravilhosa luz, Senhor. Obrigado, Senhor, porque não somos nós que temos que ir atrás e aceitar a Cristo. Nós só aceitamos a Cristo porque Tu nos aceitaste primeiro, Senhor. Porque Tu puseste no nosso coração o dom da fé. Porque Tu, Senhor, és um Deus bom. És um Deus misericordioso. És um Deus gracioso. Mas também, Senhor, és um Deus justo. E nós sabemos, Senhor, que isto é feito pela obra intermédio do Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, Senhor, nas nossas vidas. Por isso, Senhor,
ajuda-nos e faz-nos com que sejamos melhores filhos, melhores pais, melhores esposas, melhores maridos, Senhor, melhores amigos, melhores profissionais, que a nossa vida seja Cristo, Senhor. Que nós possamos, por onde andar, mostrar que nós somos filhos teus, Senhor. Que nós possamos ser testemunhas tuas nesta terra, que um dia vai acabar, Senhor. E que nós temos que olhar para cima, temos que olhar para o alto, Senhor. Porque nós sabemos que isto é tudo passageiro e tudo, absolutamente tudo, é para a tua glória, a tua honra, Senhor. Por isso faz com que sejamos crentes melhores, Senhor. Que sejamos como Cristo, Senhor. Faz, Senhor, que nós nos arrependamos, Senhor. E hoje, sendo o primeiro dia da semana, nós possamos começar a nossa semana sabendo que nós temos a salvação garantida e que Tu és o nosso Deus, que nos escolheu antes da fundação do mundo para que possamos proclamar a Tua boa obra, Senhor, na nossa vida. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que Tu consegues exemplificar, Senhor, no nosso dia a dia o que é que aconteceu. Nós sabemos que antes era preciso o 7º dia, depois de uma semana toda de trabalho, para chegarmos a Ti. Hoje nós começamos a semana no primeiro dia a louvar-te, Senhor. E podemos passar o resto da semana já glorificados, já sabendo, Senhor, para onde nós vamos, já tendo esta certeza, Senhor. Obrigado. Dá-nos a certeza da salvação, porque nós sabemos, Senhor, que este mundo é mau. Este mundo Te odeia, Senhor. Nós sabemos que este mundo nos quer afastar e faz de tudo, Senhor, para que nos afaste de Ti, Senhor. Mas sei connosco, Senhor. Tu és a única esperança nossa. Nós Te oramos, Senhor, pelo nome do Teu amado Filho Jesus. Amém.